Saíste da crise e achas que está tudo bem? Pode começar, Carlos. 5, 10, 15, 20, Que é 30. isso? É o seu dinheiro indo embora. Oiê, sou Michelle Malcher, psicóloga, terapeuta holística, e hoje eu vou te mostrar que existem técnicas que podem te ajudar a sair do estado de ansiedade. Meus rins também, eles estão meio ruins. Eu queria saber o que é que eu tomo. Amigo, você tem que procurar um médico, se consultar. Não tá, hein? Essas frescuras de farmácia. Antes da gente começar, deixa logo aí o teu like, porque eu sei que tu vais te esquecer. Sabe aquele momento em que a gente torce o pé, ou que a gente tem uma crise de dor no estômago, ou que a gente está com aquela dor de cabeça insuportável, e a gente vai ao médico ou toma um remedinho e passa, mas não trata? Sim, com a tua mente acontece desse jeito. A gente às vezes entra num estado de ansiedade, em crise de ansiedade, a gente tem crises depressivas, a gente tem crises de pânico. O que a gente faz? Ou a gente toma uma medicação, ou a gente até procura um profissional, mas quando a gente sai da crise, a gente abandona. A gente abandona o tratamento, ou a medicação já foi suficiente, só que a gente está adoecido. A gente costuma sair da crise e abandonar. E aí o que acontece? Vem mais forte. O que acontece é que as pessoas costumam não ir atrás de tratamento. Inclusive, elas acham que elas não precisam de ajuda, porque já saíram da crise. E a maioria não aceita que tem um problema e que precisa ser resolvido. Principalmente se esse problema é mental. Existe uma crença de que os problemas mentais, os problemas emocionais são frescura. E às vezes a pessoa está em sofrimento tão grande e está tão acostumado a ouvir essa crença de que aquilo é frescura, que tem vergonha. Tem vergonha de dizer que está numa situação difícil, de ansiedade, de depressão ou de qualquer tipo de adoecimento emocional. Elas têm vergonha de procurar um profissional, elas têm vergonha de comunicar para a família que está passando por uma situação que não consegue lidar. Por quê? Porque a gente já aprende que aquilo é besteira, que aquilo é frescura, que se não for frescura, estão loucas. O que acontece é que, como a gente não dá importância ao que está acontecendo, a tendência é que aquele adoecimento cresça. Às vezes a gente sofre uma decepção que é apenas um gatilho para um processo de ansiedade, mas a gente não tem o costume de ligar uma coisa a outra. Por quê? Porque a gente diz, não, aquilo eu já superei. Não superou. Sinto te dizer, mas o tempo não cura tudo. Sair da crise não é superar uma situação. Sair da crise é sair da crise. Não significa que aquilo foi tratado. A ideia é que você comece a trabalhar para realmente superar aquilo. O que significa superar uma situação? Significa esquecer? Não. Superar uma situação significa lembrar da situação e aquela situação não te provocar mais dor. E como eu supero, Michelle? Como superar? Existem várias formas de superar. E não tem como superar se não mexer na ferida. Te adianto logo. Quando o enfermeiro vai tratar uma ferida no teu corpo, o que ele precisa ver? A ferida. Então, para tu tratares a mágoa, a dor, o rancor, a angústia, todas essas coisas são feridas. O que tu precisas para tratar isso? Tu precisas ver isso. E isso dói. Por que não procurar um psicólogo? Sim, ele pode te ajudar. Sim, com muitas sessões de terapia. Por quê? Porque ele vai precisar te ajudar a mergulhar lá dentro da tua ferida para trazer à tona. Para quê? Para ressignificar, para entender aquilo, para tratar aquilo de alguma forma. Esquecer não é uma escolha. O ideal é mesmo tratar aquilo. Mas, Michelle, eu não consigo olhar para aquela situação de frente. É por isso que eu sugiro que tu procures um profissional, porque ele vai te ajudar a olhar aquela situação de frente. Quando tu estiveres com dor, ele vai estar ali para segurar a tua mão na hora que tu estiveres olhando a situação de frente. Se o teu nível de dor estiver num estágio tão insuportável que tu não consegues pegar nenhuma orientação que foi te dada nessa série de vídeos, que trata de ansiedade, então sim, é hora de procurar um profissional da área da saúde para te ajudar a acalmar os teus ânimos, a aliviar essa dor, para que assim tu possas ter disposição
para fazer outras coisas, para tomar outras medidas, para utilizar até as técnicas que eu te apresentei nessa série. Então, sim, é importante procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta holístico. Existem várias terapias na holística que tu podes lançar mão para ti. E hoje eu vou te apresentar uma. Eu também sou terapeuta de TFT, que é Terapia do Campo do Pensamento. Essa terapia foi desenvolvida pelo psicólogo Roger Callahan e usa como base os meridianos de acupuntura. Por isso, ela também é conhecida como acupuntura sem agulhas. E hoje eu vou te trazer uma experimentação dessa terapia. Como funciona? O nosso corpo, ele é um campo energético. E o que eu estou te falando não é místico. Eu não estou falando de energia mística e não sei o quê. Não, eu estou falando que o nosso corpo é sim um campo energético. Sabe aquela história de que quando tu enche um balão e coloca assim perto do teu cabelo fica todo arrepiado? Sabe quando alguém pega um choque e outra pessoa pega nessa pessoa e aquilo transmite o choque? Sim, o nosso corpo é todo um campo energético. E o TFT, ele é muito baseado nisso. Quando a gente está com algum tipo de adoecimento emocional, é como se o nosso campo energético tivesse bloqueado em algum ponto. É como se a energia não conseguisse passar naquele ponto, que a gente chama de meridiano de acupuntura. E sim, já existem várias pesquisas científicas provando que o TFT é eficiente para a liberação dessa energia. E eu vou te ensinar uma sequência que é específica para ansiedade e medo. Mas para isso, o teu pensamento precisa estar conectado àquela dor, ou aquele evento, ou aquela situação. Então, e precisa ser muito específico. Não é algo assim, Michele, eu tenho ansiedade generalizada. Então, a gente vai fazer assim. Não, pode até aliviar. Mas o ideal é que ela seja muito focada. Michele, tu estás querendo me dizer que se eu tiver com ansiedade generalizada, isso não vai funcionar para mim? Não, eu não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que o TFT, ele funciona em camadas e que as camadas precisam ser tratadas com ele, precisam ser limpas. Se tu estás com ansiedade generalizada, então a gente precisa focar num evento específico que serviu como gatilho para aquele momento da tua ansiedade. Ou na sensação corporal, aquele frio na boca do estômago, aquele coração acelerado. Então vamos lá? Eu vou pedir para que tu penses numa situação que te causa ansiedade. Por exemplo, uma buzina forte de um carro, andar de ônibus te causa ansiedade, ir para a rua te causa ansiedade, lembrar da tua decepção te causa ansiedade, medo de perder o emprego, medo de se contaminar pelo coronavírus. Então eu te peço que tu foques nisso agora. Michele, eu não estou conseguindo lembrar, eu estou sentindo, o meu coração está muito acelerado, mas eu não consigo lembrar o que serviu como gatilho. Então foca no teu coração acelerado. Michele, eu estou sentindo um frio na boca do estômago e eu não sei exatamente o que foi que provocou isso. Então foca nessa sensação. Se eu não consigo lembrar o que provocou aquilo que eu estou sentindo nesse momento, então foca na sensação. Mas se eu sei exatamente o que provocou aquilo, mesmo que tu digas assim, mas Michele, mas eu já estou com esses sintomas de ansiedade há muito tempo. Mas foca em algo que agora, nesse momento, tu sabes que foi um gatilho para o que tu tá sentindo agora. Não consegue lembrar? Foca na sensação. O que eu quero? Eu quero que o teu pensamento esteja na situação ou na sensação. Outra coisa, não feche os olhos. Por quê? Porque tu precisas estar presente, tu precisas estar no aqui e no agora. E se tu fechares os olhos, o teu pensamento vai para outro lugar. Então esteja aqui presente. Olha só, na acupuntura, o acupunturista usa lá o quê? A agulhinha, né, no teu corpo e tal. Então a gente vai usar só os meridianos, ou seja, só alguns pontos. E a gente não vai usar agulhas, a gente vai usar o quê? Dedo. É essa pontinha aqui do dedo que a gente vai bater nos pontos específicos. Pensou na situação, imaginou a situação ou a sensação. Eu quero que agora tu penses numa nota de 0 a 10, pro quanto aquela situação te incomoda ou o tamanho da tua sensação.
Sendo que 0 é incomoda nada e 10 é incomoda nível máximo. Pensou? Ótimo. Lembra que essa nota ela é subjetiva, ela é tua e só tu que sabe o tamanho da tua dor. E vamos começar. A gente vai bater aqui, ó. Lado da mão. Essa batida tem que ser firme para que tu sintas a vibração, mas não pode ser tão forte a ponto de machucar. Abaixo do nariz. Início da sobrancelha. Abaixo do olho, nesse ossinho. Cuidado, não pode ser forte para não machucar. Abaixo da axila, aqui, na linha do sutiã ou na direção do mamilo, uns 10 centímetros abaixo da axila. Clavícula, vem aqui na clavícula, tem um Vzinho aqui, 2 centímetros para baixo, 2 centímetros para o lado, bate. Pode ser de um lado ou do outro, não tem problema. Pronto. Respira, pensa na situação, pensa na sensação, verifica a pontuação que tu deste. E vamos continuar. Bate aqui, entre o dedo mínimo e o anelar, aqui entre os tendões. Bate. Fecha o olho, abre o olho, olha para a diagonal para baixo, para um lado, para a diagonal para o outro lado, dá um giro no olho assim, chão, parede, teto, parede, chão. Para o outro lado, chão, parede, teto, parede, chão. Cantarola. Conta de 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarola novamente. Respira. Pensa na sensação que está sentindo. Ou pensa na imagem, na lembrança. Verifica se essa pontuação diminuiu. E vamos continuar para fechar o ciclo. Lado da mão. Abaixo do nariz. Início da sobrancelha. Abaixo do olho. Axila, clavícula. Pronto, Michele, acabou? Não, não acabou. Tu vais respirar, vais pensar na situação novamente, ou vai verificar a sensação no teu corpo, ou na imagem que tu construíste, e vai pensar na nota que tu deste. Provavelmente ela baixou um pouco. Se ela baixou um pouco, tu vais fazer novamente essa sequência toda até zerar. Se ela não baixou nada, significa que precisam de outros pontos ou do ponto de reversão psicológica, que a gente não vai fazer hoje. Mas se ela baixou, se ela conseguiu zerar, perfeito. Tu vais buscar outras histórias que te causam ansiedade ou que contribuem com essa tua ansiedade generalizada e vai limpar com essa sequência. Agora, se a situação for depressão, raiva, ciúme, angústia, então é outra sequência. Existem várias sequências e para várias outras situações. E eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Hoje é isso. E quero te dizer que este é o final de uma série de 10 vídeos que trata de ansiedade. Curte esse vídeo, compartilha, indica para os amigos e comenta para eu saber se está adiantando de alguma coisa. Os próximos vídeos a gente já vai falar de vários outros assuntos. Fica por aqui. É sempre um prazer estar falando contigo. Beijos e até a próxima.